Pessoal, esse é o vídeo 47, tá? Vamos continuar tratando desse nosso protótipo, né, de ondas, que são as ondas transversais produzidas em cordas, né? Ou ondas mecânicas transversais em cordas, tá legal? Então, agora, nesse vídeo, eu quero chegar na mesma expressão que a gente chegou no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo anterior, que é aquela expressão relacionando a velocidade da onda com o comprimento de onda e a frequência dela, né? A gente viu que a velocidade de propagação de uma onda, independente da natureza física dela, pode ser uma onda em corda, pode ser uma onda eletromagnética, pode ser uma onda produzida numa superfície de um líquido, por exemplo, a velocidade é dada por lambda vezes a frequência, tá? Eu quero chegar naquele mesmo resultado, só que explorando um pouco mais essa definição matemática, né? Essa função que descreve a minha perturbação ondulatória, tá? Que é o yn seno de kx menos ômega t. Essa constante aqui, pessoal, na verdade, não essa constante, né? Esse número, ou essa expressão, o argumento da função seno, a gente dá o nome de fase da onda, tá? Então, dada uma certa posição x em um certo instante de tempo, isso vai me levar a uma posição específica daquela onda, né? Um deslocamento vertical específico daquela corda. Então, para um dado x e um dado t, eu tenho um certo deslocamento vertical em relação à linha média daquela corda, tá? Que aqui é o meu eixo x. Então, esse número kx menos ômega t é chamado de fase da onda, tá? Então, vamos dizer o seguinte aqui, pessoal. Digamos que eu tenho uma perturbação ondulatória que eu produzi lá na minha corda, tá? Minha corda esticada. Então, eu produzi essa linha verde, né? Essa corda que eu estou representando ali por aquela curva verde, né? Uma perturbação senoidal. Então, aí essa corda está se deslocando ao longo do eixo x positivo, né? Está se deslocando para a direita. Aí eu vou e tiro uma foto daquela onda verde num certo instante t1. Tá legal? Bati uma foto dela num certo instante t1 e aí eu tenho o comportamento dela ao longo do eixo x, tá? Com um certo comprimento de onda. Aí eu deixo o meu cronômetro caminhar mais um pouquinho no tempo, né? E aí eu vou e tiro uma outra foto da mesma corda, só que no instante de tempo posterior, t2, tá? Então eu vejo que a corda verde, ela desloca um pouquinho para a direita. Ela vai deslocar nesse intervalo de tempo, t2 menos t1, a corda desloca para a direita uma certa quantidade ΔX, tá? Então vamos observar o que acontece com esse ponto de máximo da onda, né, que eu chamei aqui de A no instante t1 e de A' no instante t2. Esse ponto de máximo é uma crista, né, uma das cristas dessa onda. Então eu estou observando o comportamento dele. Então olha só, gente. Tanto no instante de tempo t1 quanto no instante de tempo t2, a coordenada y desses dois pontos aqui é a mesma, né? Então, a distância deles até o eixo x é a mesma, tá? Então, necessariamente, esse argumento kx menos ômega t da função seno para o ponto A tem que ter o mesmo valor do kx menos ômega t avaliado para o ponto A', porque eles estão na mesma altura. Então, é a mesma distância y até a linha média, até o eixo x, né? Então, esse argumento aqui tem que ser o mesmo, tanto para o ponto A quanto para o ponto A'. Ou seja, kx1 menos ômega t1, o que é x1? É a posição x1 original dessa crista no instante t1. O que é o x2? É a posição horizontal, né? A posição x desse ponto que eu estou chamando de A' para a onda no instante t2, né? Para esse ponto de máximo no instante t2. Então, esse cara tem que ser igual a esse, né? Ou seja, a fase correspondente a esse ponto tem que ser igual à fase correspondente a esse outro ponto, tá? Ou seja, a gente fala que aqueles dois pontos, o A e o A', eles estão na mesma fase da onda, né? Esse argumento aqui é o mesmo para os dois. Se eu tivesse pego outros instantes de tempo, né? Instante de tempo T3, T4, T5, T6, e vou analisando o comportamento dessa crista à medida que o tempo passa, para cada uma dessas cristas, né, para cada um desses pontos, em cada instante de tempo, eu tenho que satisfazer essa condição. Se eu tivesse pego um terceiro ponto aqui, ó, seria um A duas linhas, né? Você tem o A' e o A duas linhas. Então, a posição x3 daquele ponto A duas linhas, vezes o K menos ômega T3, tem que ser o mesmo valor dos anteriores.
Porque tanto o A quanto o A', quanto o A duas linhas, estão na mesma fase. Né? Eu estou pegando o mesmo ponto de máximo para essa corda em instantes de tempo diferentes. Né? Então, esse argumento aqui tem que ser igual para todo mundo. Tá? E assim sucessivamente. Então, qual que é a velocidade com que esse ponto de máximo, né, qual que é a velocidade com que essa crista da onda está se deslocando no tempo? Né? Ué, é só pegar isso aqui, ó, e derivar no tempo. Né? Esses pontos de máximo satisfazem essa condição. Kx menos ômega t é igual a uma constante. Não só os pontos de máximo, né? Qualquer outro ponto que eu pegar aqui na corda, se eu fizer o mesmo raciocínio, eu vou chegar na mesma conclusão. O Kx menos ômega t, para esse conjunto de pontos que está se deslocando junto com a onda, tem que ser uma constante. Né? Então, Kx menos ômega t é uma constante. Vamos derivar essa fase em relação ao tempo. Né? O K é uma constante, é 2π sobre lambda. Né? Então, o K não deriva. dx dt, que é a velocidade da onda, né? Que é o que eu quero descobrir, quanto que vale, menos derivada de ômega t no tempo é simplesmente o ômega. O ômega é uma constante. Então, isso aqui me dá que o dx dt, que é a velocidade de propagação da onda, é simplesmente ômega sobre k. Né? Passo o ômega para cá, o k dividindo. Então, a velocidade com que esses pontos, né, que estão na mesma fase estão se deslocando ao longo do tempo, essa velocidade é ômega sobre k. Quem que é ômega? 2π vezes frequência. Ômega é frequência angular. Né? Quem que é o k? O k é o vetor de onda. 2π sobre lambda. Ué, então aí vai cortar aqui, né, esse 2π aqui, esse 2π vai cortar com esse 2π. 1 sobre lambda, né, dividir por fração, multiplicado pelo de baixo invertido. Né? Então, no fim das contas, a velocidade de propagação da onda é igual a lambda vezes f, né, que é justamente o resultado do vídeo anterior. Né? A velocidade, aqui no caso, essa onda está caminhando para a direita, então essa velocidade é positiva, né? O meu dx dt é positivo, que a coordenada x desses pontos aqui que estão na mesma fase, então se desloca, a coordenada x está crescendo, né? Então, o dx dt é positivo, igual a lambda f. A gente chama essa velocidade simplesmente como sendo velocidade da onda, mas também alguns livros costumam adotar essa notação, né? Esse v, essa velocidade de propagação da onda, é chamado de velocidade de fase da onda, né? Esse nome de velocidade de fase é porque simplesmente, como eu falei, né, a velocidade com que os pontos que estão em fase, que estão na mesma fase, estão se deslocando ao longo do tempo. Né? No caso aqui eu destaquei a crista, uma das cristas dessa onda, mas poderia ter feito o mesmo raciocínio usando, por exemplo, um ponto de mínimo, um vale dessa onda, né? Ou poderia ter pego um outro ponto aqui, ó, no meio do caminho, entre a crista, entre o vale e a linha média, ou um ponto aqui assim, ó, e feito o mesmo raciocínio, né? Ia chegar na mesma conclusão. Tá legal? Aí é o seguinte, gente, então a perturbação ondulatória descrita por essa equação me dá, né, uma onda se propagando para a direita com essa velocidade. E se eu quisesse representar matematicamente uma onda muito parecida com essa, com o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência, só que caminhando para a esquerda, caminhando no sentido contrário. Olha só essa expressão matemática que eu pus aqui, né? Y é y máximo seno de kx mais ômega t. Tá? Então, essa onda é muito parecida com essa, só que ao invés de eu ter um menos aqui, eu coloquei um mais ali na fase daquela onda. Tá? Tanto aquela onda quanto essa correspondem ao mesmo comprimento de onda e o mesmo período, ou seja, a periodicidade espacial e temporal dessas duas ondas são idênticas. Qual que é a diferença de uma com a outra? Essa aqui vai me dar uma onda propagando para a esquerda, com essa velocidade aqui. O módulo, né, vai ser lambda f, só que se propagando para a esquerda. Essa aqui se propagando para a direita. Né? Por que eu sei disso? Vamos fazer o mesmo raciocínio. Se eu fizer o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, ó, com aquela onda, vamos pegar a fase dela, kx mais ômega t, e igualar a uma constante. Né? Ou seja, eu estou pegando um conjunto de pontos específicos dessa onda, né? Estou pegando uma fase específica daquela onda e vendo como que esses pontos, né, que estão em fase se propagam ao longo do tempo. Né? O mesmo raciocínio que eu fiz aqui, né? Só não refiz o desenho.
Então eu vou pegar o kx mais ômega t agora, igual aqui eu peguei o kx menos ômega t, igual a uma constante. Aqui eu vou pegar aquela fase e igualar a uma constante. Né? Aí deriva isso aqui no tempo. Eu vou ter que k vezes dx dt, que é a velocidade, né? Mais ômega, né? Derivada de ômega t é ômega, e a derivada da constante é igual a zero. Tá? Então aqui eu vou ter que o meu dx dt, que é a velocidade de propagação dessa onda ali, né, vai ser menos ômega sobre k. Tá? Então a velocidade de propagação, o ômega, né, fazendo o mesmo raciocínio, o ômega é 2πf, o k é 2π sobre lambda. Então eu vou chegar à conclusão que a velocidade de fase dessa onda aqui, ó, é menos lambda f. Né? Ou seja, tem o mesmo módulo dessa aqui, só que essa onda se propaga para a esquerda. Né? Por isso que a velocidade é negativa. O meu dx dt ser negativo significa que a onda está caminhando no sentido de diminuição da coordenada x. Né? Então pegou uma função de onda, né? uma equação desse tipo. Apareceu kx menos ômega t, a onda está para a direita. Apareceu um kx mais ômega t, a onda está para a esquerda. Okay? Mas com o mesmo módulo. Tá legal? As ondas são idênticas, só que uma está para um lado e a outra está para o outro. Tá? Então, essa discussão toda, né, foi para a gente analisar, para a gente obter a expressão para a velocidade da onda ao longo da corda, né? Ou seja, a velocidade com que essas perturbações vão sendo transmitidas para cada ponto, para o conjunto de pontos ao longo dessa corda. Tá? Agora o que eu quero fazer é determinar a velocidade e a aceleração verticais dessa onda. Tá? Então, a nossa tarefa agora é o seguinte: vamos pegar um ponto qualquer, tá? Um ponto específico qualquer, um ponto X fixo dessa onda. Vamos pegar essa onda aqui, tá? Vou pegar esse exemplo aqui, tá? Então eu vou pegar um ponto particular dessa onda. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Pegar esse ponto que está na coordenada, que eu vou chamar uma coordenada X qualquer, fixa, tá? Então eu vou ficar analisando o comportamento desse pedaço aqui da corda à medida que ela se propaga. Então, esse pedacinho aqui da corda, né, esse ponto que está na coordenada x fixa, ele vai oscilar para cima e para baixo à medida que a onda passa por ele. Então, eu quero saber com qual velocidade e com qual aceleração esse ponto x da minha corda vai oscilar verticalmente. Tá? Então, cuidado para não confundir. Isso aqui é a velocidade horizontal da onda, né? Ou seja, a velocidade com que esse padrão está se deslocando ao longo do eixo x, e o que eu vou fazer aqui agora é a velocidade com que cada ponto da onda oscila verticalmente na medida que ela se propaga. Tá? Então eu estou fixando agora a coordenada x e vendo o movimento de vai e vem dela, né? O movimento de sobe e desce daquele ponto x. Tá? Então o que eu tenho que fazer, gente? Para achar a velocidade, eu tenho que derivar a posição no tempo. Né? Então, isso aqui não me dá a posição de cada pedaço da corda em cada instante de tempo. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e derivar no tempo. Só que eu vou fazer uma derivada parcial, porque eu estou fixando o meu olhar, estou fixando a minha atenção nesse ponto específico da corda. E vendo o que acontece com a coordenada y dele. Né? Então, a velocidade vertical daquele ponto x ali, à medida que o tempo passa, é simplesmente a derivada parcial da coordenada y no tempo. Então, eu estou fixando o x e deixando o tempo variar. Né? Então, por isso que é uma derivada parcial. Então, como é que calcula a derivada parcial? Considera o x como sendo uma derivada parcial em relação ao tempo. Né? Você considera o x como uma constante e deriva o resto em relação